Olá, bom dia, bom dia, santo e bom dia, e bom dia, e bom dia. São 5h49 da manhã, é fato do dia. Do dia 12 de setembro de 2023, e vamos lá. E sobre o que nós vamos falar? Puxa vida, eu poderia para Deus perguntar, Senhor, depois de uma temporada, é fato que não é fácil? Não, não é fácil a gente tirar uma temporada. Sim, primeiro a gente precisa a temporada organizar. Depois a gente precisa, não, saber principiar, saber enredo, não, saber de fato a caligrafia. Sim, é preciso caprichar. Não é todo dia que Deus nos dá algo assim de cunho tão particular. Sim, porque eu disse para Deus: Senhor meu Deus, eu sei eu sei que o tempo nosso o Senhor esteve a plantar. Eu sei que a árvore da vida o Senhor esteve a me dar. Eu sei que pés e mãos o Senhor disse que eu precisava usar. Mas também me disse que braço e perna a gente não pode dispensar. E se braço, perna, a gente não pode dispensar, o Senhor esteve a me avisar que o tronco eu teria, né? Eu teria que carregar. Além do mais, o Senhor esteve assim invocar que a minha cabecinha eu teria mesmo que encaixar no tronco perfeito que o Senhor esteve a criar como fonte de vida, aquela fonte de vida que o altar esteve a iluminar, mas infelizmente a humanidade insiste em esquartejar. Sendo assim, candelabro, eu irei mesmo virar. A questão é que a gente, quando está com Deus a conversar, aquela luminosidade toda, é no instante que a gente, o quê? Que a gente fica assim entusiasmar. Aí a gente vai colocando detalhe aqui, detalhe, detalhe, detalhe. É tanto detalhe que a gente vai colocando. O quê? Que eu confesso. Não, eu confesso mesmo. Eu disse, olha, se eu continuar colocando detalhe nesse candelabro para a minha igrejinha de pé de página enfeitar, eu não sei não. Mas Deus me disse para eu considerar. Sabe a história da temporada? A primeira temporada. Não, que eu estive a voltar na Palmeiras. A igreja eu estive a frequentar. Bem verdade que não foi da forma como eu poderia até desejar. Não, o tempo esteve a passar, parecia mesmo que a coisa era tão... Mas, quando eu menos estive a esperar, olha o Cuco. O quê? O Cuco resolveu o relógio esquartejar. O Cuco resolveu o quê? Toda a sala de jantar. O que? Iluminar. O Cuco até com o candelabro esteve a conversar. Aí pronto. Aí eu disse, santo Deus. Mal eu tenho que arrumar, mal eu tenho que arrumar. E foi aquela coisa assim. Primeira temporada. O quê? Na vexaria, quer dizer, na vexamia. Como é? No vexame, não. No estargame. Ai, meu Deus do céu. Que palavra poderia, nesse curto dicionário usar? Eu tinha que inventar. Aí eu disse para o Cuco, comece a contar. Quando você, meia-noite, estiver mesmo a se aproximar, diga para o candelabro que não serei Cinderela. A questão é você ser gata borralheira. E tem. E não é que tem. Sim, porque se você entra numa sala de jantar com um cuco lá. Sim, sabe como é que é? Com o relógio. Tuc, 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 tuc. Próximo. O quê? De meia-noite, badalar. Você tem que de fato separar
Quem é a Cinderela do lugar? Santo Deus. E tinha... Se bem que eu não posso dizer assim que tinha uma Cinderela, mas tinha uma menininha do tipo bonitinha, sei lá, até que eu gostaria. O quê? É de ser a Cinderela do dia. Não, mas esse dia não rolaria. Não, não, porque a gata borralheira se apresentaria. Aí você lá, na sala de jantar, uma mesa espetacular, Cuco prestes a lhe avisar. E candelabro você tem que virar, aí você tem. Não, você tem que braço e perna, você precisa mesmo encaixar no corpício que Deus disse. Olha, frágil, frágil, frágil pode ficar se você não souber administrar com a ciência do seu pensar. Eu fiquei pensando que o meu pensar tinha que caminhar. O quê? Feito linha. Feito linha que caderno costuma traçar. Assim, juntinho com o pensar daquele que estava a me dar uma caligrafia perfeita. O que para eu, de fato, a minha ali encaixar. Olha, se eu fosse vacilar, eu nem chegava na sala de jantar. Imagine pegar o quê? O livro de caligrafia que o Filho de Deus esteve de fato a usar e fez questão de me dar. Disseram até que era um tal de Santo Sudário. Eu disse, santo Deus, esse negócio de você se enrolar com folha de papel. E aí você deixar a folha de papel. O quê? Lhe apertar. Feito linha no lugar. O quê? Para seu corpo todinho costurar. Eu disse, é porque frangalho este vai ficar. Falou, foi. Não, eu não podia falar, não. Mas eu podia pensar. E por que você não podia falar? Eu ouvi falar que uma tal língua de fogo. O quê? Sim, que uma tal língua de fogo esteve a passar. Olha que foi tanta gente acreditar em língua de fogo aqui, língua de fogo acolá, língua de fogo aqui, língua de fogo acolá, que eu disse a minha boca. O quê? A minha boca com toda certeza. O quê? O Santo Sudário irá. O quê? Tapar? Sim, para a beleza do olhar se apresentar. Aí pronto, o Santo Sudário passou. Pss. Fiquei com medo danado, o quê? De cortar, o quê? Sabe como é que é a língua de fogo, a minha língua cortar? Eu fiquei calada, espremida, o quê? Linha ali, ó, costurar. A minha caligrafia se apresentar e eu lá, o quê? A treinar, pá. Pensa numa guerra. O quê? Era guerra de faca, sim. Sabe como é que é? Cada hora uma língua de fogo. Porque você precisa isso, você precisa aquilo, você precisa... Eu daquele... Você precisa... Porque cada hora uma língua de fogo a dizer que eu precisava de alguma coisa. Eu só não vi ninguém. O que? Falar que eu precisava. Sim, da minha própria língua usar para o meu pensamento manifestar e ter direito de opinar. Aí eu disse, santo Deus, tem razão o divino que me trouxe para essa sala espetacular que o Santo Sudário esteve a me dar, que linha, o que esteve de fato a costurar, me dando o direito da minha própria, o que língua falar. Aí calada, não, calada tinha mesmo que ficar. Com tanta gente com língua de fogo querendo a minha vida governar, nada melhor do que eu ficar esperando. Aí eu fiquei mesmo a esperar. A questão é quando você... Olha, não, quando você fica a esperar numa sala de jantar com a mesa farta. O quê? Olha, você não pode falar assim, a mesa esteve a me tentar. Não, hoje. Não, hoje. Ave Maria. Não, peraí. Aí você fica assim pensando, não, meu Deus do céu, não é possível que você não vá um jeito dar mesmo assim na vida. Você fica pensando, nossa,
Eu preciso mesmo. Olha a minha face. Não, eu tô branquelinha. Não, eu tô assim tão feia. Não, eu preciso mesmo aproveitar. Aí você fica pensando assim, a entrada. Como assim? A primeira temporada. Aí você começa de fato a entrada a preparar. Você prepara a entrada. Aí você fica pensando, ó, ninguém quer. Ninguém quer mesmo se alimentar daquilo que eu posso dar. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Cada um, de fato, o que? Costas virar. Mas aí eu sentava, eu comia, que delícia. Aí eu ficava pensando assim, mas uma coisa só de entrada? Não, eu vou pegar outra coisa. Eu vou preparar. E preparava. Esperava. E ninguém se apresentava. O quê? Um ponto de interrogação. Não chegava. E eu, ali. A questão é que eu não me empanturrava. Não tinha tempo. O candelabro lá, sabe como é que é? Iluminava. O cuco avisava. Ô, Dona Maria, aproveita a estada. Olha, eu nunca imaginava o quê? Sim, assim. Eu poder mesmo é ficar tanto tempo trancada. Ave Maria. Se eu de fato fosse imaginar o dia seguinte, não. Aí eu teria mesmo. Não, eu teria mesmo que caixão comprar. O quê? Vela de 7 dias eu teria que preparar. Essa coisa toda não dava, não. É por isso que o divino me dizia sempre: quando o dia terminar, corpo tombar. Não tem como você esperar o dia que vai chegar. Encerra o dia, deixa a morte se apresentar, deixa de fato a trilha sonora, pronto. O quê? Sim. Sabe como é? A trilha sonora passar. O quê? Não dá para você não ter código musical, não. Aí código musical lá. Quando você acordava, o quê? Barreada. Não, barreada você estava. Não, eu estava barreada. Mas estava lá. Mais uma vez, você encarar. Com Deus você está. E você ter a ciência de que você não pode o tempo todo. Sabe como é que é? Entrada. Assim, prato de entrada você preparar. Aí você passa para o prato principal. Aí você vai, de fato, caprichar. Deus diz para você, olha aí, qualquer coisa você pode usar. Fica a cargo de você administrar. Apenas respeite, sim, a deficiência, sim, que há de considerar. É muito triste ter que falar, mas a deficiência do pensar, sim, já que costas a gente costuma virar. Sim, para o altar não dá. Aí eu disse para Deus assim, Senhor, considerando que Cássia, eu não estive assim, quer dizer, não tive assim uma grande oportunidade, sim, de no futuro pensar o meu futuro, preparar, estudar, ser doutorada disso, doutorada daquilo. Olha, não, eu tenho mesmo que falar. Como é que eu vou fazer esse prato principal? Deus disse, ó, do mesmo jeito que a gente vive no reino animal. Santo, é assim? Aí Deus disse, é. Aí eu fiquei pensando assim, no reino animal não é assim uma coisa muito fácil de lidar. Você precisa caça. Não, você precisa caçar. Aí se você precisa caçar, aí é aquela coisa, o quê? Não, você precisa. Você precisa de fato o instinto administrar. Você não pode sair por aí, o quê? A matar. Aí eu disse assim, olha, se eu não posso sair por aí a matar, sabe como é que é o pensamento de cada um? Cada um precisa de fato criar e administrar. Não sou eu que vou de fato matar o pensamento de ninguém nesse lugar. Eu vou.
Não, eu vou de fato administrar. Vou saber o que prato feito esteve a realizar. Nesse período, sim, nesse período que eu aqui não estive nem como pé de página. Aí eu fui, o que levantar. O que prato feito tinha mesmo ali no lugar. Sabe como é que é? CPF não é fácil não. Aí, santo Deus, quando eu fui, o que pegar o que prato feito esteve mesmo a realizar, eu logo disse, meu estômago vai de fato brocar. Vai ser brocadeiro, eu não vou ter, meu Deus. Oh, meu Pai eterno. Não, olha, não sei não. Eu não sei se eu vou poder administrar dor. O quê? O quê? Dor de facão? Aquela dor que você não consegue nem sequer respirar? Mas Deus me disse para eu respeitar o quê? PF no lugar. Aí como era para respeitar PF no lugar, eu fui usar o que? Canja de galinha. Não, eu não podia PF depenar. Fui usar canja de galinha. Aí fui usando canja de galinha aqui, canja de galinha acolá, com todo cuidado para PF respeitar. PF eu de fato, o quê? Não tripude essa coisa toda, você precisa mesmo se apiedar. Aí quando os dias passaram e Cuca me avisar, olha, do jeito que você está, um segundo você é capaz de levantar tudo que PF esteve a realizar durante esse período que você aqui não esteve a passar. O que? O tal do período, o que? Antecessor. O que? Sim, porque tinha um período antecessor, o período militar. Aí eu disse para Cuco, ô Cuco, você me faz um grande favor, coloca a bandeira do Brasil em primeiro lugar. Quem sabe o Brasil venha me visitar e ele tenha a devida coragem de sentar, o que na sala de jantar e a cabeceira ele possa enfeitar. Cuco então, o que? Cuco correu a trabalhar. Cuco me disse assim, não, eu não vou colocar qualquer bandeira. Não, eu vou de fato aproveitar cada linha. O que prato feito esteve a usar. O que? Para fardo alinhavar. Eu disse, ô Cuco, se você fizer isso, Cuco, eu não sei não se prato feito vai gostar. Eu tenho que lhe falar, Cuco, se pegar linha que prato feito esteve a usar para fardo amarrar, e eu nem sei dizer qual a importância de se amarrar fardo, o quê? É fardo vago, quer dizer, vácuo de nada, quer dizer, fardo de vento, quer dizer, fardo costurado, quer dizer, fardo. Aí Cuco me disse assim, mas se é para eu, PF mesmo, levantar, é assim que eu vou realizar. Aí eu disse, então vá, faça conforme você desejar. Aí, quando eu olho, o que? Uma bandeira. Parecia que tinha, o que? Séculos. Parecia a primeira, o que? A carta de Pero Vaz de Caminha. Cuco me disse, essa bandeira tá inteirinha. A de Pero Vaz de Caminha. Eu disse, ô Cuco, se você de fato levantar a bandeira da época de Pero Vaz de Caminha, eu não sei não se Cabral vai querer, o quê? Assinar a certidão de óbito, o quê? O Cuco do país que ele esteve de fato a levantar, o quê? Como pertencente àquele lugar. Mas Cuco me disse que era preciso, de fato, o caminho de Cabral. Eu, o quê? Investigar, sim, saber como é que Cabral chegou naquele lugar.
Eu disse, santo Deus. A história do Brasil, que eu posso até mudar. Mas essa história de o Cabral investigar, depois eu tenho que analisar, sim, o papel de Cabralha nesse lugar. E se daí eu tiver, sim, que no MP entrar. Sim, porque eu preciso de fato enredar. Sim, o Ministério Público não pode ficar fora. O que? Sabe como é que é? A gente pode até ficar sem saber. Eu falei assim, olha, Cuco, eu não sei se eu coloco Ministério Público ou MP. Sim, porque a medida aqui no Brasil sempre é provisória. Aqui tudo quanto é medida é provisória. Aí o Cuco esteve a me falar assim, olha, todas as vezes que você colocar MP no lugar, é bom você, de fato, aspiar. Aí eu disse, Cuco, eu vou, de fato, realizar conforme você está me orientar. MP, aspiar. MP, aspiar. MP, aspiar. Assim, não, assim a PF. Eu iria, de fato, destacar. O que? Realço. Eu ia realçar a PF do lugar. Olha, eu não sei não. Eu não sei não mesmo, se pero. O quê? Pelo que sim, pelo que não. Pelo que sim, pelo que não. Eu disse para Pero. Ô Pero, quando você mandou a carta para Portugal, me diga se você esteve, sim, a aspiar. Sim, dizendo que aqui o MP era algo que a gente precisava mesmo considerar. Não dava para ser assim, nota fora do lugar. Sim, porque fica esquisito. Não, fica esquisito de fato. Sim, PF, a gente iluminar, não, quer dizer, enfeitar, a gente realçar. E aquele negócio de MP, a gente não saber mesmo como colocar. Não, fica uma coisa assim meio que dificultosa. O problema é, de fato, o que? Pero me falar. Eu não posso mesmo essa língua falar. Eu disse, como não? Ele disse, olha, tem tanta língua no lugar que eu já não sei mais se a pimenta do reino eu vou poder, de fato, usar para a carta. A carta eu perfumar. Aí eu disse, ô Pero, sabe canela boa? Canela boa é aquela que a gente sabe, de fato, usar para o quê? Para a gente mungunzó, a gente preparar. Porque se a gente não souber, sim, milho, usar. Sim, para papo de galinha não se criar. Olha, pelo que não, a gente não vai. Não vai conseguir. Nem sequer respirar. Um pingo de decência no lugar. Olha, é por isso que eu disse para Deus, Senhor, se o prato principal, eu tiver que todo dia mudar, sim, porque sabe como é que é? Entrada ninguém quis. Não, ninguém quis e ficou. Aí eu resolvi prato principal. Se todo dia eu tiver que um prato principal preparar, eu não sei não se segredo de Estado eu não terei que revelar. Mas Deus disse, nós não devemos nos preocupar. Se não quiseram, de fato, aqui está com a entrada para a gente saber o prato principal administrar. Vamos, de fato, prato principal preparar. Eu fiquei pensando assim, não, é chato, né? Não é difícil você todo dia comer o mesmo prato no mesmo lugar. O quê? E ainda sozinha? Aí Deus disse, não seja por isso, pode mudar. Todos os dias você pode preparar o prato que você desejar. Basta você na despensa entrar.
Foi aí que eu estive a sacar. Sim, porque o Cuco fez a bandeira do Brasil, o quê? Com a linha dos fardos, que prato feio esteve de fato a usar. Aí entrava na despensa, o quê? Eu disse, santo Deus, eu vou poder todos os dias fazer prato feito. Imagine eu preparar um prato principal assim, um PP, que nem PF iria de fato acreditar. Aí eu comecei, o quê? Prato principal. Mas eu sempre estava a falar com Deus, santo Deus. Eu preciso de fato é caprichar. Se eu não posso fazer um banquete assim, não, eu vou colocando assim, um pratinho aqui, outro pratinho acolá, sabe como é que é? De vez em quando eu vou colocar uma sopinha, sim, porque não dá para todo dia a gente empantuar. Eu não sei não se essa gente vai conseguir de fato. Na mesa sentar, sim, porque é tanto prato, mas Deus me disse, não deve se preocupar. Você vai poder até tirar tempo. O quê? Sim, tempo para livro você folhear. Foi assim. Aí eu fui fazendo prato principal, prato principal, prato principal. Quando eu tinha feito assim, tanto prato principal, a despensa lá, cada vez mais farta. Aí Deus sempre me dizia assim, vamos dar um tempinho, porque senão a gente vai esmagar. O quê? Servidor no lugar. Aí sabe como é que é? Dava um tempinho para servidor não esmagar. Não era bom de fato. A gente é por cima do servido, a gente passar. Mas sempre a trabalhar duro. Sabe como é que é? Eu não sou do tipo que gosto de deixar coisa fora do lugar, não. Aí eu aproveitava, assim, porque se eu fazia prato principal, e eu mesmo tinha, não, eu tinha mesmo que de fato esse prato é principal, sabe como é que é degustar? Aí eu tinha tempo livre mesmo para com o morto estar. O quê? Oh, santo! Sim, porque não basta preparar prato principal para esse lugar, eu tinha que de fato com o morto. O quê? É papiar. Sabe como é que é trabalhador? Não pode não ficar assim de perna pro ar, não. Quando eu saía, o que para com morto está? E quando eu resolvia de fato, o que? Ai, meu Deus, perna esticar. O que? Sentando na porta da casa que Deus esteve a me dar. E morto sabia, olha, tem uma moça sentada lá. Eu não sei não se a gente deveria mesmo comparecer, conversar. Santo Deus. Nessas idas e vindas de morto, e morto, e morto. E morto a me convidar. O quê? Para entrar no recinto particular, sua vida apresentar e aquela coisa toda. Tinha até morto que fazia questão de cerimonial. O quê? Convidava amigos de longa data e eu ficava ali a papear, conversa. O quê? Foi tanto pano pra manga, que morto esteve a me dar que eu disse, meu Deus, até do pasto eu vou ter que falar. Aí, não, o quê? Sim, eu não posso. Não, eu não posso servir assim capim, nem para PF. O quê? Nem para MP, não. Não, não dá para servir capim, não. Aí eu disse assim, santo Deus, eu não posso. Sim, porque morto, o que morto sabe como é que é. Morto, a morada é debaixo da terra. Aí já sabe como é que é. Grama costuma de fato ali espalhar. É um tal de enfeite cá. Aí, sabe como é que é? Cardápio de morto. É capim. O quê? Capim em todo lugar. Eu não poderia, de fato, não sentar na mesa de morto, não. O quê? Me servir. Se me servir, da mesa de jantar, comer capim aqui, capim acolá. Aí eu disse, eu não posso de fato desrespeitar. Eu vou saber de fato separar. Aí eu resolvi, o que? Sim, separar. Sim, aí a estrutura eu estive a mudar. Fui colocar assim o pensamento, assim, o capim em livros. Fui colocar, não, vou colocar capim em livro.
que é para não desrespeitar prato feito. Aí fica muito difícil, prato feito de fato, não vai saber, não vai saber de fato é separar, daqui a pouco vai pensar que de fato é corpo, o que é morto, você vai, não, isso não. Aí separei, porque eu disse para a morta assim, olha, você não tem mais boca para falar, você não tem mais corpo lá, você não tem nem mesmo como uma chave você usar para na sua casa estar. Deixa, que eu vou criar, sim, um caminho seguro, para você saber o que sonorizar e você compreender que eu vou de fato respeitar tudo aquilo que você falar. E o texto eu vou de fato organizar, mas é com a ciência daquilo que Deus esteve a criar, para você de fato não querer se enganar achando que pode me enganar. Aí cada livro eu fui organizar dessa maneira, assim achei mais razoável. Sim, eu não poderia de fato misturar. Sim, aquilo que não fez, eu estive a publicar com os livros, com o que eu estava a gravar, ainda que os assuntos tendem muitas vezes a se misturar, mas eu sempre soube deixar morto, com o pensamento que ele sempre esteve a carregar. Muitas vezes morto costumava chorar e chorava tanto que um rio de lágrimas o que passava lá. Mas eu sempre disse para morto assim, olha morto, quando a gente, carne, estar a usar, a gente acha que tudo a gente pode administrar. Até o cuco a gente costuma de fato quebrar. A gente desconsidera completamente a linha do tempo. Aí, amarrado no nosso tempo costuma ficar. Quando a gente menos está esperando no caixão a gente vai parar. E ainda quer que os outros venham de nós se apiedar, isso não vai rolar não. Eu disse para a morte, e digo sempre, morto, não rola. Não pense que ninguém tem pena de ninguém, não. A verdade é que cada um sempre vai pisar pensando em não se prejudicar. Não pense que você teria uma oportunidade para a sua vida você levar, considerando que neguinho vai de te cuidar. Isso não, morto. Isso não. Pega aí o que você esteve a amontoar, seja trapo, seja tralha, seja herança, seja o seu pensar, seja qualquer coisa que você assim desejar, pode de fato você amontoar. Não pense que ninguém vai querer nem um único fio de cabelo teu carregar. Porque, morto, quando o olho costuma fechar, a primeira coisa que a gente costuma de fato brigar é pelos bens. Bens que a gente só quer dar se for para nos beneficiar. Olha, morto, quando dívida defunto costuma deixar, santo Deus, é para sempre, morto. É para sempre que a gente vai falar. Mas herança, quando é tutu, que morto costuma deixar no instante o caixão da memória a gente vai jogar junto com o do morto. Portanto, não é tão simples assim. Com morto, a gente lidar, a gente precisa respeitar. A gente precisa respeitar até o respirar que o morto não conseguiu mesmo realizar. Eu nunca vou passar por cima de ninguém nesse lugar. Ainda que ele estivesse em condições assim, de trapo, ainda que ele fosse algo tão complicado da gente colocar como conceito de vida por ele levado, eu não iria mesmo por cima dele
passar. Eu sempre vou considerar o respeito que cada morto esteve a me dar. E por mais difícil que tenha sido de algum morto eu me aproximar, considero a fragilidade do lugar. Considero. Portanto, voltando para o início da fala, a primeira temporada, a segunda temporada e a terceira, que eu já estive a organizar, mas ainda não estive mesmo a digitar, eu só vou realizar quando eu tiver um nome, o meu nome nesse lugar. Porque eu não vou mesmo arriscar nem a minha vida, nem a vida daqueles que eu devo mesmo considerar. Porque se hoje eu estou viva nesse lugar, amanhã eu posso não estar. Mas morta, eu não serei nem aqui nem acolá. Porque a árvore da vida continua a caminhar, independente do corpo que a árvore estará a usar. Deus sempre esteve a me falar. A sua identidade é uma só nesse lugar. Ninguém pode, dentro da sua cabeça, entrar e realizar aquilo que somente você é capaz de realizar. E isso serve para tudo. Olha, eu posso fazer qualquer coisa nesse lugar. Mas é do meu jeito de cunho particular. A outra pessoa pode fazer a mesma coisa que aqui eu estiver a realizar, mas é do jeito dela particular. É por isso que o doce de mamão que ontem eu estive a preparar nunca vai ser igual ao que mãe costumava preparar quando no jardim de infância eu estive a passar. Mais fácil, do jeito que ela esteve a realizar. O mamão tem que estar lá no ponto, ali, quase verde, quase maduro. E foi por um acidente de percurso, porque o mamão era para fazer cortado. Salgado, é verdade. Mas, quando parti, não dava para fazer o cortado, mamão recheado. Só dava para fazer doce. Fui fazer o doce do meu jeito, bem temperado. Portanto, o que está aqui somente por mim pode ser de fato usado. Portanto, morto e vivo devem serem respeitados, considerados o tempo todo, amados. Assim nós podemos, de fato, construir vínculos com ambos os lados, tendo a consciência que nós desejarmos. Eu desejo mesmo que o meu pensamento seja sempre por mim, alcançado para ele poder ser manifestado. Não uso língua de trapo. Isso não será realizado.
bom dia e obrigada sempre.